uma unção poderosa aqui nessa noite, Deus. Deus já falou poderosamente neste lugar. Amado Deus eterno Jesus Cristo, não retirando, ó Pai, a oração do teu servo, ó Pai, do teu filho, mas quero eu, ó Deus, orar, Senhor, pelo teu povo, pela tua igreja nesta noite. Eu lhe apresento, Deus, a cada vida que aqui se encontra. Meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, alcança, Senhor, cada um aqui nesta noite. Eu não sei, ó Deus, qual é a necessidade. Eu não sei, ó Deus, como cada vida adentrou por essas portas, mas de uma coisa eu tenho certeza e a plena convicção, que da forma que entraram não irão sair. Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vidas que entraram por essas portas andando de forma talvez, ó Deus, não conforme aquilo que o Senhor tinha reservado ou preparado, mas que possam sair daqui não só andando, mas navegando nas asas do Espírito de Deus. Por isso, ó Deus amado, que diminua eu nessa noite, cresça o Senhor sobre a tua igreja, e nessa noite, ó Deus, fala com o teu povo, e em nome de Jesus, faça de nós, ó Deus, adoradores que adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Assim, ó Deus, nessa noite eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Podemos assentar. Nós acabamos de ler aqui 2 versículos que vai contar acerca de uma história muito conhecida no nosso meio. Acredito que muitas das vezes nós ouvimos falar sobre a abertura do Mar Vermelho. Todos nós já ouvimos falar que Moisés foi chamado como libertador do povo hebreu que estava em um estado de servidão, sendo escravo nas mãos de Faraó. Todos nós já ouvimos falar que a saída do povo hebreu da terra do Egito não foi uma saída fácil, ou de uma maneira talvez que eles esperassem que fosse fácil de sair de lá, porém foi com dificuldade. Nós acabamos de ler versículos que vai narrar a história em que Moisés agora se encontra diante do Mar Vermelho, juntamente com o povo hebreu, e quando eles olham adiante, eles enxergam o mar fechado à sua frente. E quando eles olham para trás, eles enxergam um exército de Faraó, um exército de egípcios vindo com apenas 2 objetivos: matar ou levar de volta para o Egito. Só que antes de nós entrarmos aqui, eu quero convidar a igreja a nós voltarmos no texto. Nós vamos ir para dentro do Egito agora, e nós vamos entender o que os hebreus passaram ali dentro, o que eles atravessaram até sair daquele ambiente. Eu acho interessante porque quando eu inicio o texto e eu olho para a situação do povo hebreu dentro do Egito, eu começo a enxergar um povo que é escravo. Eu enxergo um povo que vive debaixo de um jugo, debaixo de uma servidão, aonde eles não têm liberdade, povo de Deus, para adorar, aonde eles não têm liberdade para invocar o nome do nosso Senhor, aonde eles não têm liberdade para dizer aleluia, glória a Deus. E eles não têm essa liberdade para conversar, para dizer acerca das maravilhas do Senhor, porque é bem certo nós enxergarmos que antes deles estarem no Egito, eles também eram livres para adorar. Antes de eles chegarem no Egito sendo escravos, eles tinham permissão para adorar esse Deus que nós estamos adorando nessa noite. Só que quando eu olho para esse povo hebreu, eu enxergo um povo que tirou o coração das coisas de Deus. Eu enxergo um povo que abriu mão daquilo que Deus tinha e quis viver da maneira que quisesse viver,
Quando eu olho para o povo hebreu, eu enxergo um povo que decidiu quebrar os protocolos do Senhor, decidiu abrir mão daquilo que Deus tinha reservado para viver a sua vontade, para viver o seu querer. E nós vamos olhar para a Bíblia Sagrada e todas as vezes que o povo tira o coração das coisas de Deus, todas as vezes que o povo se volta contra o Senhor, Deus retira a mão dele e permite que o inimigo venha e leve eles cativos. Todas as vezes que o povo de Deus decide voltar o seu coração para longe do Senhor, Deus vai permitir que o inimigo venha e leve eles para uma terra distante, uma terra estrangeira, uma terra onde não tem liberdade para adorar, uma terra onde não se pode dar glória, uma terra onde tem que abandonar as harpas, abandonar a adoração. Mas eu quero convidar você nessa noite a aproveitar essa liberdade que você tem em adorar o Senhor. Eu sei que o mundo às vezes tenta calar nossa voz, tenta tirar de nós uma essência. Só que todavia, entretanto, Deus sempre está com seus olhares estendidos. Porque, irmãos, todas as vezes que o povo de Deus decide voltar para Ele, todas as vezes que o povo decide abrir mão das suas vontades, decide abandonar o pecado, largar a iniquidade, a transgressão, todas as vezes que o povo decide quebrar os altares que existem na sua vida e adorar somente Ele, Ele volta e liberta o povo de novo. E é o que eu enxergo no povo hebreu. Eu enxergo esse povo que um dia abandonou, decidindo clamar, decidindo chorar diante de Deus. E Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus compassivo, Deus é um Deus, irmãos, que mesmo que a gente erre hoje, Ele está ali esperando que nós venhamos nos arrepender, para Ele nos abraçar e continuar um projeto que foi interrompido pelo meu pecado, pelo teu pecado. E eu quero que você olhe para alguém que está do teu lado e diga para ele: você é projeto de Deus. Diga com mais autoridade, olha para quem está do teu lado e diga: você é projeto de Deus. E projeto de Deus não para. Projeto de Deus não termina. Projeto de Deus não é paralisado por causa da circunstância. Projeto de Deus não é paralisado por causa do problema. Projeto de Deus não é paralisado por causa do mar que está na frente, por causa de nada que a terra queira nos oferecer. E quando o povo volta para Ele, Deus vai começar a fazer algo dentro do Egito. Deus vai fazer o povo hebreu multiplicar. Deus vai fazer o povo agora crescer na terra do Egito. E Faraó, vendo que o povo está crescendo, Faraó começa a abrir um decreto dentro da terra do Egito. E o decreto é: todo bebê do sexo masculino que nascer, seja morto, seja lançado nas águas do rio Nilo, Jesus, seja impedido de crescer. Verdade. Só que os meninos que estão nascendo são projetos de Deus. É uma providência, um meio, uma situação que Deus arruma para libertar o povo. E no meio desses meninos nasce um projeto separado por Deus, que tem por nome Moisés, filho de Joquebede, de Arão, irmão de Arão e de Miriam. Moisés é projeto separado por Deus. E Moisés vai crescer no meio do caos que está dentro do Egito.
O que me chama a atenção é que a Bíblia nos diz que Moisés vai ser escondido por 3 meses. E Deus agora vai dar estratégia à sua mãe. E vai dizer à sua mãe: pega o menino, coloca em um berço, uma arca, coloca nas águas do rio Nilo e deixa descer. Deus já tinha estratégia, porque Deus sabia que a filha de Faraó iria banhar naquele momento. E quando ela coloca o menino dentro desse lugar, mandado por mãe, a menina, a filha dela leva, ela fica vigiando. E a Bíblia diz que a filha de Faraó vai tomar o menino, vai levar para o palácio, só que ela decide dar alguém que pudesse cuidar do menino, alguém que pudesse cuidar do projeto de Deus. Ela vai dar a própria mãe, chamada Joquebede. E eu acho interessante que ela vai cuidar do menino, recebe o salário para cuidar daquilo que é dela, daquilo que é projeto de Deus. Porque tem coisas que Deus nos dá, mas não é nosso. Tem coisas que Deus empresta para mim, para você, mas não é nosso. É dele, ele vai requerer um dia. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para mim, para você, que tem coisas que nós temos que não é nosso, é dele. E eu vejo o pregador cobrando para pregar, eu vejo o cantor cobrando para adorar, e eu paro para imaginar e penso: não é nosso, é dele. Um dia ele vai requerer de volta o dom da palavra, o dom do louvor, enquanto nós estamos vendendo aquilo que não é nosso. E ela vai cuidar do projeto. E a Bíblia vai dizer agora que Moisés vai crescer. Moisés vai crescer ensinado nas coisas do reino do Egito. Moisés se torna gago depois de velho, mas quando era novo, era inteligente. E Moisés é projeto de Deus. Eu quero bater nessa tecla até o término dessa ministração. Moisés é projeto de Deus. Moisés é separado por Deus para libertar um povo, para tirar um povo de uma escravidão, para tirar um povo de uma servidão, de um jugo pesado. E eu quero dizer que nenhum de nós que nascemos somos projetos falidos. Nós não nascemos por obra do acaso. Nós nascemos porque somos projeto de Deus para uma grande obra. Você pode até olhar ao seu redor e dizer: eu não tenho capacidade para ser líder, eu não tenho capacidade para ser alguém, eu não tenho capacidade para ser aquilo que eu ouço pessoas dizer que eu sou. Mas você é projeto de Deus, e aquilo que é projeto de Deus não morre sem antes as coisas se cumprirem na sua vida. Só que eu quero pegar uma carona com a missionária Lúcia nessa noite, porque projeto de Deus, por mais que não morre diante da adversidade, se ele não estiver em alinhamento com o céu, ele pode descer a sepultura. Moisés entendeu que é projeto de Deus e recebe o chamado e obedece à voz daquele que o chamou. Moisés vai sair agora das terras do Egito e vai caminhar pelo deserto. Moisés vai viver um período no deserto, aprendendo o que é deserto, conhecendo o que é deserto, sabendo aonde pode andar, onde não pode, até que ele vai chegar no monte, aonde ele vai ver uma sarça que ardia e não se consumia. E uma voz do meio dela vai chamar Moisés. Aí Moisés vai começar agora o chamado
de Deus na vida dele. Esteja preparado para ouvir a voz de Deus e receber o chamado, e não rejeitar a voz do Eterno. Porque nós vivemos em um mundo, em um tempo em que nós vemos muitos rejeitando o chamado de Deus, decidindo abrir mão daquilo que Deus tem preparado para viver as suas vontades. E eu só digo isso porque eu custei entender o chamado de Deus na minha vida. Eu decidi não ouvir aquilo que Deus tinha para mim. Só que, irmãos, aquilo que é projeto de Deus, mesmo que você não queira, Deus arruma situações para colocar nós no querer dele, para nos colocar debaixo da palavra dele. E eu quero dizer para você nessa noite: ou tu vem debaixo do amor dele, ou tu vai vir na dor, mas você vem porque é projeto de Deus na mão dele. Decida vir enquanto é pelo amor. Decida vir enquanto ele te chama por amor. Antes que a dor chegue, antes que a situação complique. Os jovens não é para amanhã, é para hoje. Nós somos, não é a geração de amanhã, somos a geração de hoje. E nós somos chamados para ser a diferença, para andar na contramão do mundo. Mas todo mundo pode. Está todo mundo indo para a festa, está todo mundo indo curtir a vida. Mas lembra que você é projeto, você é separado. Abra a mão, mas não perca a essência. Abra a mão, mas não perca a intimidade. Abra a mão, mas não perca aquilo que Deus tem reservado para a tua vida. Se você está entendendo, abre a tua boca, adore ao Senhor, porque Deus está aqui nesse lugar. E Moisés vai andar pelo deserto. Moisés agora está debaixo de um projeto. E a ordem de Deus para Moisés agora é que ele seja um libertador. E é claro que Deus não vai chamar, claro que ninguém sem antes preparar. Deus preparou Moisés para conhecer o deserto. E agora Moisés vai voltar para o Egito. Moisés dá a Deus algumas desculpas por ser gago e não poder ser um libertador. Porém, Deus não olha como a gente enxerga quando a gente olha. Deus não vê ninguém como a gente vê. Eu olho para alguém que não está aqui e digo, não vai ser ninguém. Eu olho para alguém que está no tráfico onde digo, não vai ser nada. Eu olho para quem está na Cracolândia e digo que não é ninguém, mas Deus olha de maneira diferente. E quando eu olho para alguém e digo que não vai dar certo, Deus está dizendo, vai dar certo. Quando eu olho para alguém e digo, você não vai chegar em lugar nenhum, Deus olha e diz, isso aí é projeto meu e vai chegar onde eu quero que chegue. Porque tem muita gente que olha para mim, para você e diz, não vai ser nada. E Deus está dizendo, espera. Porque hoje é pequeno, mas amanhã vai ser grande. Sabe por quê? Porque Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as que são. E eu me alegro quando eu olho dentro dessa igreja e vejo rostos que fizeram parte do meu passado. Daqui Tiago, né, irmãos? Deus abençoe. E vários outros homens de Deus que hoje estão na presença, mas tiveram uma vida
que talvez muitos olhares não vai chegar em lugar nenhum, não vai ser nada na vida. Só que quando Deus tem um projeto, não há nada que impeça. Quando Deus tem um projeto, irmão, não há adversidade que atrapalhe. Quando Deus tem um projeto, Deus não depende da opinião de ninguém para fazer aquilo que Ele quer fazer. Eu amo esse Deus, irmão, não é pelas coisas que Ele me dá, mas é pela grandeza, por aquilo que Deus faz, irmão, de maneira poderosa, porque eu enxergo como Deus trabalha. Eu vejo pessoas hoje adorando o Senhor, e antes, irmãos, estavam nas drogas, estavam no alcoolismo, mas hoje estão aqui dando glória e aleluia para Ele. E eu quero dizer para você, você tem motivo de sobra para adorar o Senhor nesta noite. E lá vai Moisés voltando para o Egito, para ser libertador de um povo que não é fácil. Ser libertador de um povo que não vai ser moleza. E lá vai Moisés, vai com ele seu irmão Arão, e eles têm o objetivo: tirar o povo do Egito, livrar eles da escravidão, tirar do jugo pesado e levar eles para uma terra, a qual é uma terra maravilhosa. E vamos lá, Deus faz maravilha dentro do Egito, Deus opera coisas grandiosas. O povo hebreu que está no Egito vê as coisas que Deus está fazendo, e chega um período agora em que o povo sai do Egito, guiado por Moisés, e vai agora atravessar o deserto. Só que aqui começa a provação do povo. Aqui começa a provação, não só para a vida de Moisés, mas de todo o povo que saiu do Egito. Porque quando eles saem do Egito, eles têm que estar preparados, porque haverá coisas no deserto. E eu quero trazer ao nosso coração que chega um período na vida deles em que eles sentem fome, e não tendo ainda com que comer, o povo hebreu começa a indagar Moisés. Eles começam a murmurar e começam a dizer: Moisés, tiraste-nos do Egito para morrermos aqui no deserto. Imagina a cabeça, a mente de Moisés, debaixo de uma ordem de Deus, tendo que suportar a murmuração do povo. Eu quero que você guarde isso: ser libertador de um povo não é coisa fácil. Não é fácil. O povo começa a murmurar porque falta comida. Só que Deus cuida do seu povo. A Bíblia vai dizer que Moisés clama a Deus e Deus manda comida para saciar a fome do povo. Mais adiante o povo sente sede, e Deus vai dizer: Moisés, toca na rocha, vai haver água. Para quem estuda sabe que a caminhada do Egito até a terra prometida seria de 40 dias e 40 noites. Só que a Bíblia diz que eles vão rodear o deserto por 40 anos. Não é porque eles queriam rodear. A vontade deles é chegar na terra rapidinho. Mas a murmuração deles permite que Deus dê autorização para eles não enxergarem a frente e rodear o deserto por 40 anos. E eu quero liberar um parêntese e pego um gancho para profetizar nessa noite. É a murmuração que está impedindo nós, povo de Deus, de alcançar coisas gloriosas da parte dele. É a nossa murmuração
que está fazendo nós perdermos aquilo que Deus disse que nós não iríamos perder. Eu quero voltar dentro do texto sagrado, do Novo Testamento, quando Deus diz assim, Jesus vai liberar a palavra dizendo, vós vão fazer obras maiores, muito maiores do que eu fiz. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Jesus está dizendo, o que eu fiz na terra não é nada comparado com o que vocês irão fazer. Vocês viram curar? Vocês vão curar pessoas e vão fazer muito mais do que eu fiz. Viram libertar pessoas? Vocês vão fazer muito mais. Coisas maiores. E a murmuração do povo permite o povo rodear o deserto. Começa a olhar para dentro da sua vida nessa noite. Talvez você tenha sonhos, projetos, que talvez você olhe e diz, há muito tempo poderia ter sido cumprido. Há muito tempo já deveria ter chegado na minha vida, mas ainda não veio. Claro que às vezes a gente olha e diz, é o tempo de Deus. Mas muitas das coisas é porque nós não sabemos esperar, nós não sabemos pedir, nós não sabemos bater. Porque, irmãos, crer que Deus vai fazer é diferente da maneira que a gente acredita que vai acontecer. Porque crer no Senhor é orar por alguém para ser liberto hoje, e depois da oração não dizer para Deus, será? É eu orar por libertação e dizer, eu creio que vai ser liberto. Eu orar por uma coisa e dizer, eu creio que vai ser curado. Eu orar por uma porta e dizer, eu creio que a porta vai abrir. É eu orar, não aconteceu ainda, mas eu já abri a mão e dizer, eu recebo, porque vai acontecer. Ore crendo, sem antes chegar na tua mão. Porque fé é isso. É eu crer naquilo que eu não enxergo. É eu segurar aquilo que eu não estou vendo. É eu crer naquilo que eu não enxergo, mas eu sinto. Nós podemos até nem ver Jesus, mas nós sentimos Ele aqui. Tenha fé para crer naquilo que você não enxerga. Fé para acreditar naquilo que você não vê. A minha casa não está conforme eu queria que estivesse, mas eu estou crendo que vai ser posto em ordem aquilo que saiu fora. Nós somos projetos de Deus. E agora nós vamos chegar diante do Mar Vermelho. Imagina aquele povo diante do Mar Vermelho. Imagina aquele povo olhando para o mar fechado à sua frente. E quando eles olham para trás, um exército vindo. Eu vou repetir com dois objetivos: matar ou levar de volta para a escravidão. Eu imagino Moisés agora, porque eu não descarto em hipótese alguma o povo dizendo: Moisés, tu nos tiraste do Egito para morrer aqui. Nós estamos achando que ser pastor é fácil. Estamos achando que lidar com ovelha é coisa fácil. Pastor sofre.
pastor geme, pastor passa por situação complicada para ver a igreja como está hoje. E nós queremos pegar o fardo e lançar só em cima dele. Eu quero fazer uma pergunta: você orou pelo teu pastor hoje? Ele não está aqui, mas você orou por ele? Pediu pela vida dele? Ele é um libertador. E foi ordenado por Deus para conduzir o povo para o céu. Imagina Moisés. Eu imagino o povo murmurando de novo, dizendo: Moisés, era melhor ter deixado nós no Egito, comendo cebola, sendo escravo lá, do que morrer aqui. Para de olhar para o Egito, para de olhar para o mundo. Abra mão das vontades, abra mão dos desejos, abra mão daquilo que te tira do altar, que te tira da presença, que arranque de você a unção de Deus. Não abra mão da essência. Não abra mão da essência. Não perca isso. Nós ouvimos falar aqui de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos. Imagine esses jovens em uma terra distante, uma terra onde tinha que seguir os padrões, onde não tinha liberdade para adorar. Mas ele encheu no coração: eu não posso me contaminar. Ei, jovem, não abra mão da essência. Não abra mão do teu chamado. Não abra mão daquilo que tem Deus reservado para você. Vai me chamar a atenção, irmãos, a vida de Daniel, porque vai chegar um período que o filho de Nabucodonosor vai ter um sonho. Ele vai ver escrito na parede. Ele vai chamar os astrólogos, os encantadores, vai chamar todo tipo de pessoas que pudessem adivinhar o sonho. Eles não têm como interpretar. Só que tem alguém no reino que viu Daniel chegar, menino, que viu Daniel abrir mão dos manjares, viu Daniel abrir mão das coisas de Babilônia, para não perder a essência que ele tinha em Judá. Ele viu Daniel abrir mão disso tudo para viver o chamado de Deus. Ele vai olhar para Belsazar e vai dizer: tem alguém no reino que eu vi, que eu testemunhei ter o Espírito do Deus vivo. Veio das terras de Judá, mas não se corrompeu nesse mundo, não perdeu a essência. Ande com quem te leve para perto de Deus. Para você que estuda, abra mão das amizades que te tiram da presença. Abra mão das amizades que não te permite adorar o Senhor quando você não está aqui. Olha para quem não tem, diga para ele: seja constante. Não é adorar aqui e morrer em casa. Não é adorar aqui e morrer na escola. Não é adorar aqui e morrer no trabalho. É adorar aqui e permanecer adorando aonde você for. Glória a Deus.
Ele vai dizer: eu sei de alguém. E vai mandar chamar, chama Daniel. Sabe o que eu quero dizer aqui com isso? Que os anos de Daniel não fizeram ele perder a essência. Que Daniel conquistou em Babilônia não fez ele perder o que ele era em Judá. Ele não perdeu a origem de onde ele saiu. Quanto mais a gente recebe, menos a gente fica. Não é receber muito e crescer. Daniel não, quanto mais ele recebia, mais ele descia na presença. Escolha ser diferente. Muitos já trilharam esse caminho que nós estamos trilhando hoje, e muitos deles se desviaram. Deixou as coisas tomarem conta daquilo que deveria vir depois. Porque Jesus deixou claro em Mateus 6, no versículo 33, ei, buscar em primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Real, você é projeto. Busque o reino em primeiro lugar, porque não há nada que nós façamos pelo reino que o rei não faça por nós. A Bíblia vai dizer agora que Moisés clama a Deus, e Deus vai dizer a Moisés: toca no mar. Deus não está dando estratégia para Moisés. Deus está dizendo: Moisés, eu já te dei estratégia. Moisés, eu já coloquei algo na tua mão, agora é com você. Tem gente esperando Deus descer de forma, irmãos, natural na terra de novo, para entender que Deus chamou para uma grande obra. Eu quero dizer para você: o teu chamado não é amanhã. Deus te chamou para viver hoje. Deus já te deu estratégia, agora é com você. E a Bíblia vai dizer que o mar abre, Moisés e o povo atravessam o mar em seco. Chega do outro lado, e os inimigos dele agora são afogados. E eu encerro a ministração dessa noite dizendo que aquilo que é projeto de Deus não vai morrer nas águas do rio Nilo, não vai morrer por causa da perseguição de Faraó, e nem o mar vermelho vai ser empecilho de impedir você atravessar. Você é projeto de Deus, então não abra mão disso. Segura firme nessa noite, porque Deus tem algo reservado para a tua vida. Eu quero convidar a igreja a colocar sobre os vossos pés e guardar nessa noite a mensagem de Deus.